Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira para juntos meditarmos a Palavra de Deus, nesta 24ª semana do Tempo Comum, e na qual nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas, no capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo e até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira, nós somos convidados a meditar a fé deste homem, este oficial romano que estimava este seu empregado e que vai ao encontro de Jesus para pedir-lhe a cura para o seu empregado. E uma fé tão bem consistente, tão firme, que inclusive a expressão que faz este homem foi adotada pela liturgia da Igreja. Porque nós vemos, depois que se aproxima de Jesus, quando Jesus se aproxima, estava perto da casa, o oficial vai, adianta-se e manda alguns amigos para que possam falar com Jesus, dizendo: "Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa." Talvez aqui por um cuidado deste homem para com Jesus Cristo, porque Jesus, sendo judeu, deveria procurar viver no seu dia a dia também as regras da pureza, e por isso era impedido de entrar na casa dos pagãos. Então este homem adianta-se já e diz: "Olha, eu não sou digno de que entres em minha casa, porque sou um pagão, porque sou um oficial do Império Romano. Entretanto, ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado." E aqui está a base, o cerne, digamos, da profissão de fé deste oficial romano, porque ele sabe e acredita que unicamente pela força de sua palavra, Cristo poderia realizar aquilo que ele pedia. "Ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado." E é justamente isto que acontece, porque Jesus, admirando-se por aquilo que ouviu, admirando-se da fé deste homem, fala dizendo que então seja feito como ele quer. Então, ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Dizia que esta expressão ela é tão importante que nós inclusive a adotamos na nossa liturgia, porque ela é a resposta quando a nós é apresentado o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, imolado e presente na hóstia consagrada. Quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada, após a oração da paz, a oração do Cordeiro, e nos convida: "Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo", nós respondemos: "Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e sereis salvo." É a mesma fé que professa esse centurião. É claro que aqui nós não falamos da morada como a casa na qual nós habitamos,
A nossa casa é algo importante no nosso dia a dia, mas esta morada que se fala não é a nossa casa, mas é o nosso corpo, porque nós estamos próximos a receber Cristo presente na Eucaristia. E diante desta proximidade, nós somos convidados então a reconhecer os nossos limites, a reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E é por isso que todos exclamamos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, de que venhas habitar o meu corpo. E todos nós sabemos de onde vem a nossa indignidade, mas principalmente porque, ao caminharmos neste mundo, somos muitas vezes sujeitos ao pecado. Entretanto, respondemos: mas dize uma palavra e serei salvo. É esta mesma confiança, então, que o centurião, que o oficial romano deposita em Jesus Cristo, ou seja, de que a sua palavra pode nos salvar, de que a sua palavra pode nos purificar. E a palavra de Cristo é justamente esta palavra que nos convida a vivermos no nosso dia a dia a conversão, a vivermos no nosso dia a dia a mudança de vida, ou seja, nos deixarmos conformar, transformar pela pessoa de Jesus Cristo. E essa transformação começa já então quando, ao recebê-lo, nós nos comprometemos no nosso dia a dia a procurar viver uma vida distante do pecado, uma vida distante de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e procuramos assumir em nós aquilo que nos aproxima dele. Mas ao mesmo tempo, é claro, somos sempre convidados a recordar a nossa indignidade diante de mistério tão profundo. E é somente por causa da graça de Deus que nós podemos então nos aproximar de Jesus Cristo e tomá-lo como alimento para a nossa vida espiritual, tomando então da Eucaristia. Então, sempre que rezarmos, sempre que recordarmos essas palavras do oficial romano na Santa Missa, que possamos recordar a nossa indignidade em receber Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a benevolência e a gratuidade da graça de Deus, que quis se fazer alimento, para que, se fazendo alimento, nós possamos nos transformar, nos conformar a Ele. Façamos nossa oração para esse dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.